Olá, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Evangelizar. É uma alegria estar com vocês. Meu nome é Ronaldo Casagrande, vice-presidente do Instituto Casagrande, e estou hoje aqui para bater mais um papo na Prosa Educativa, este podcast feito em parceria com o Instituto Casagrande e a TV Evangelizar. Toda semana trazendo um assunto aí de extrema importância para você que é pai, educador, enfim, temas aí de extrema relevância. E hoje eu tenho aqui como minha convidada Lili Purim News, que é nutricionista esportiva. E primeiro, Lili, obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui falando sobre nutrição, especialmente sobre nutrição esportiva. A Lili, que tem uma grande experiência nesse tema. E aí eu já aproveito e passo a palavra para você, para os cumprimentos iniciais. Obrigado, Lili. É um prazer enorme estar aqui. É o convite do Instituto Casagrande, muito me honra. Eu acho que o educador tem sempre uma preocupação em buscar o conhecimento, buscar a disseminação do conhecimento também. E eu fico feliz em contribuir com a nutrição aqui para vocês, certo? A nutrição esportiva cresceu bastante e eu acho que o interesse das pessoas, das famílias está grande em relação ao cuidado com a sua saúde. E eu estava conversando com a Lili agora há pouco, antes de começarmos aqui. A experiência da Lili é bastante grande na área de nutrição esportiva. Fala um pouco aí da tua trajetória, Lili, e com quem você já trabalhou aí nessa parte de nutrição esportiva. Eu tenho uma história bastante grande, eu tenho a alegria de contar algumas experiências, porque quando a gente vive a vida com os atletas, sejam eles em quais modalidades, você também enriquece a sua vida. Então, eu fui nutricionista do Atlético por 12 anos. Atlético Paranaense, do Atlético Paranaense. E eu sou, assim, campeã brasileira junto com o Atlético, né? Nós fomos vice da Libertadores naquela época, então, assim, foi um tempo maravilhoso e uma experiência maravilhosa. Trabalhei com a Seleção Brasileira de Ginástica em 2 Olimpíadas, tanto a masculina, a feminina, a ginástica rítmica também, e atuo em outros projetos. Por exemplo, agora eu estou acompanhando o projeto para a escalada do Everest, né? O Valdemar Klevik está essa semana embarcando para o Everest. Mas é sobre isso que eu quero começar a conversar, porque você falou, né, dessa preparação para a questão de subir o Everest, né? Certo. Como que é esse trabalho, na verdade? Onde entra a nutrição efetivamente? O que eles levam, né, nesse caminho, né? Fala um pouco dessa tua relação com essa parte aí de subir o Everest. O subir o Everest eu sempre relaciono com a vida, né? Porque o Everest a gente imagina que você vai pegar uma mochila e vai subir metro a metro, né? E você vai dizer, não, eu não preciso muita coisa, eu só preciso calcular quantos dias e levar o alimento. Mas é uma preparação que leva meses antes, né? De preparação física, preparação emocional e preparação estratégica, né? E nutricional também. E nutricional. A estratégica é, basicamente, no momento da subida, são várias coisas do se fixar na montanha no lugar certo. Mas a nutricional precisa levar a quantidade certa de energia, porque às vezes o gasto calórico é altíssimo durante aquela escalada, e às vezes precisa subir e descer, depende do momento da montanha, precisa descer para se reabastecer. Agora a montanha está muito mais, porque eu já acompanhei em outro momento quando eles subiram sem oxigênio artificial. Então o subir a montanha, quando em outras épocas era quase assim, era um desafio entre a vida e a morte o tempo todo. Agora a estrutura próxima ao Everest está muito boa, então eles não precisam levar tantas coisas, mas de qualquer forma eles levam alimento em quantidade pequena, quero dizer, volume pequeno, porque você tem que subir com ele junto, né? Você tem que carregar ele. Então, que tipo de alimento é?
A gente usa até alguns alimentos industrializados, porque eles são mais garantidos para você. Não pode levar um in natura, que você vai dizer... Pode até levar em alguns momentos da escalada, em alguns estágios da escalada, você pode levar um sanduíche, por exemplo, tá? Mas depois de um momento você tem que levar pequenas quantidades que você vai ter que usar concentrado e vai diluir em água. Eles têm água, eles têm para fazer descontaminação da água e eles usam para diluir. Por exemplo, um alimento que esteja um desidratado, um liofilizado, sabe? É uma estratégia complexa, porque não é a mais alta do mundo, né? Então, você não vai é um desafio que você não vai fazer no fim de semana. Você faz por vários dias. E vai depender das condições do ambiente para você dizer assim, não, agora tem suficiente visibilidade, não tem risco de uma nevasca. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o gasto calórico pode chegar altíssimo gasto calórico durante o dia. Eles vão numa equipe, né? Depois, alguns não conseguem subir até o cume, mas é muito interessante. Eles levam alimentos desidratados, essencialmente, tá? Por causa do peso? Por causa do peso, tá? E a água, veja, eles também têm que cuidar que o gelo está ali há milhares de anos, né? Então, eles precisam procurar um lugar que tenha um gelo que eles possam, se forem usar, eles têm que cuidar para... Esse gelo, normalmente, que você tem na montanha, ele não é para uso, não pode usar? Não pode usar, porque quantos já subiram o Everest, né? Então, depende do lugar, às vezes eles têm que se afastar da trilha um pouco para pegar o gelo. E quanto tempo é a preparação antes, por exemplo? É que assim, depende do atleta, se ele não tem conhecimento, né, ele precisa muito tempo. Como a equipe que está indo já fez, o Valdemar já fez 3 vezes o Everest e aliás, essa é a terceira. E outras, ele conhece as montanhas do mundo, então para ele é só assim, estar bem fisicamente, né, e mentalmente, e dizer assim, eu vou. E outra coisa que é muito difícil, assim, também, que é um recurso, nossa, precisa muito investimento para isso. É uma viagem muito cara. Muito cara, né? Eu tenho lido a respeito disso. É uma viagem muito cara. Tu não faz ideia do valor que é o Não tem ideia do valor, custo, mas né? assim, e o investimento dessa, eu fico feliz porque assim, há um investimento da equipe do Valdemar em relação à preservação ecológica, sabe? Então ele vai levar essa bandeira da preservação ecológica. Ele está fazendo um investimento muito grande para divulgar que a natureza precisa ser preservada. O homem se vai, né? A natureza se refaz, né? Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos cuidar da natureza, né? Ter uma consciência ecológica mais correta. Isso vai para a alimentação. O recurso alimento, ele tem que ser bem utilizado em qualquer momento da sua vida. Então, quando você fiz o projeto do Everest, quando ele subiu sem oxigênio artificial, me incomodou muito a ideia de ter que descer a montanha, às vezes, para você se reabastecer. Eu falei, nossa, na nossa vida, quanto nós queremos subir um Everest e às vezes a gente não faz nem essa preparação e nem se submete a aprender um pouco mais, a fazer mais um investimento para dizer assim, eu tenho que crescer como pessoa, aprender um pouco mais sobre mim. Isso eu faço uma inferência como a nossa alimentação. Tem gente que vai levando, acha que está tudo bem, né? E mas quando se depara com necessidades importantes. E a prática esportiva, ela requer esse conhecimento, ela requer esse investimento. O talento só não basta, certo? Então, assim, os anos passam, né? E você precisa ter uma sensação de cuidado, de gerenciamento dos teus recursos. A vida é uma maratona e você não pode gastar tudo nos seus primeiros 5 quilômetros, né? Assim. Agora, Lili, você trabalhou com modalidades muito diferentes, como futebol, ginástica, alpinismo. Dentre né? outras, triatlon. É muito diferente a parte nutricional desses atletas em função da modalidade ou não? A essência é a mesma,
tá? A base é a mesma. O que seria essa base? A base é assim, eles são pessoas que precisam ser alimentadas ou se alimentar. Então, na iniciação, aqui no Brasil a gente tem muito a iniciação esportiva do futebol. Certo? Então, os pais dizem, meu filho joga bem futebol, eu gostaria de ser atleta, agora eu posso bancar as escolinhas, etc. E ele gosta, torce para o time e tal, e ele vai ser um atleta. Então, a base primeiro é ser uma criança que se alimenta bem. Certo? É um jovem que se alimenta bem, é um homem uma mulher que se alimenta bem, e agora a gente está tendo muitos idosos que estão fazendo iniciação esportiva. Você tem percebido, né? Sim. Que a pessoa diz assim, não, eu já fiz tanto na vida e agora descobri o esporte. E eu lembro, eu dou aula para educação física há muito tempo, eu dou aula na pós-graduação, assim, as pessoas antes, as famílias diziam assim, ai, meu filho não precisa fazer educação física, acho que eu vou conseguir um atestado para ele não fazer educação física. E era um tiro no pé, né? Porque agora as pessoas estão fazendo iniciação esportiva na vida adulta e já quando estão envelhecendo. Então, voltando à sua pergunta, a preparação, a base é a mesma. Depois a gente tem que estudar a modalidade. A ginástica é uma competição de minutos. E o futebol é uma competição de 90 minutos para mais, né? O triatlon são 3 modalidades numa mesma prova. Então, esse indivíduo, primeiro, ele tem que se alimentar bem. Tem aquelas de categorias por peso que dizem assim, não, eu preciso ter tal peso para entrar naquela faixa. Eu já cuidei de muitos atletas e cuido ainda com categorias por peso. Então, não adianta na hora da prova querer emagrecer para fazer daquela competição. Então, ele precisa ter uma noção de preparação primeiro do início, quando escolheu a modalidade, e depois saber as dificuldades ou as particularidades de cada competição, de cada treinamento. E você falou que foi nutricionista da Seleção Brasileira de Ginástica. Foi quando o pessoal treinava aqui em Curitiba, sim, Daiane dos Santos, sim, você trabalhava diretamente com eles? Diego Hipólito, todos esses. Laís Souza foi minha atleta, aquela turma toda. Nós tínhamos uma casa junto Veja que isso coincide com a história da Universidade do Esporte, que agora chama-se Universidade Livre do Esporte. Mas a Universidade do Esporte, quando era... a sede era no Tarumã, quem é daqui de Curitiba, havia uma casa para as atletas morarem. E a gente ficava ali perto? Na frente. Na frente. E aí nós fornecíamos as refeições totalmente calculadas. Todas as refeições, café da manhã, almoço e janta, toda controlada? Todas. E para você, uma curiosidade, a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica treinava em Londrina. Nós mandávamos refeições super geladas, não eram congeladas, aquele super gelado é um congelamento mais sofisticado. A gente mandava por avião as refeições para as atletas de Londrina. Elas recebiam todas as refeições por avião. A companhia aérea nos fazia essa gentileza de levar as refeições porcionadas para cada atleta. E vocês preparavam, você tem uma estrutura para preparar? Não, quem fazia para nós, inclusive, era o catering das companhias aéreas aqui de Curitiba. Tá? Então, eles faziam para nós, e preparavam com pesagem super calculada bem, e para as atletas terem uma boa refeição lá e não se preocuparem com o porcionamento. Aqui a gente já tinha as refeições preparadas por uma equipe da casa que preparava e nós orientávamos. Sabe, a equipe de nutrição fazia isso. Eu coordenei isso naquela época, foi um trabalho maravilhoso. De cuidado com os atletas, porque assim, eles ficam fora de casa, assim como o centro de treinamento do Atlético. Quer dizer, os atletas entram num centro de treinamento vindo de diversas partes do Brasil, né? Às vezes até do exterior, e você tem que alimentar, acomodar as preferências alimentares, os momentos da vida, e a ginástica é a luta pelo peso da imagem, é muito severo o cuidado para que, assim, na hora da competição, aquela leveza, aquela performance fique muito bem realizada, né? Eu estou aqui conversando com a Lili Purim News, falando sobre nutrição esportiva. Então fique com a gente, vamos rapidinho para o intervalo e já voltamos.
Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Olá, estamos de volta aqui na Prosa Educativa, esse podcast realizado pelo Instituto Casagrande em parceria com a TV Evangelizar. Estou hoje aqui com a Lili Purim News, nutricionista, falando sobre a questão da nutrição, especialmente a nutrição esportiva, que é a área dela. Lili, vamos mudar um pouco o nosso foco aqui, vamos falar de nutrição de forma geral, porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo não são atletas, né? E hoje a nutrição, ela virou algo muito importante na nossa vida, porque talvez, não sei, eu vou pegar a época dos nossos pais, não existia uma preocupação com a nutrição. Mas a nutrição, pelo menos pelo que a gente conversa entre leigos, parecia uma nutrição melhor que a de hoje. Isso efetivamente, porque a própria gordura, parece que eles comiam mais gorduras, às vezes nas comidas. A comida ela era efetivamente mais balanceada, ou seja, ela tinha uma melhor qualidade do que a comida que nós comemos hoje? Veja, nós vivemos uma dualidade, né? A gente tinha alimentos mais in natura e menos conhecimento em nutrição. Agora a gente tem mais informação, mas temos mais confusão em relação às escolhas. E outra coisa que a nutrição está vivendo, assim, eu não brigo com a rede social, sabe? Eu acho que a rede social tem função e a gente escolhe o que ouvir e o conhecimento que vem. Mas na nutrição, cada dia uma conversa mais confusa e que não ajuda na decisão alimentar. Então, por isso que o investimento nosso em ter nutrição nas escolas, nutrição na formação, vai solidificar essa escolha agora. Nos tempos dos nossos pais, dos nossos avós, os alimentos eram em menores opções, um cultivo mais próximo, um cultivo... E assim, essa segurança de que comer era bom, dava uma qualidade, sabe? E agora essa insegurança produz até na saúde mental desses indivíduos, dessas famílias, dizer assim, não, eu não estou acertando, não, deve estar tudo errado. No consultório chegam assim, não, a minha alimentação deve estar tudo errada. Não está tudo errada, certo? Então, o que havia? Havia uma escolha valorizada pelas culturas, quer dizer, cultura italiana, alemã, que tradicionalmente preparavam os alimentos daquela forma. Agora, a gente precisa dar uma acertada agora, sabe? Parar um pouco e dizer assim, alimento é saudável. A nutrição prioriza a variedade. A variedade é assim, nós precisamos de todos os grupos alimentares, então agora escolher falar mal de determinado grupo alimentar nossa, esse faz mal, esse é o veneno, você escuta isso todos os dias, e boa parte é uma escolha de falar mal. A pessoa crê naquilo e quer compartilhar isso ou numa aula, ou numa escola, ou numa rede social, e as famílias estão fazendo, às vezes, para a criança, restrições. Uma coisa é o adulto ser vegetariano, por exemplo, tá? O adulto sente fraqueza ou sente necessidade. Outra coisa é uma criança, um bebê, passar a receber alimentação vegetariana, tá? E a Você é contra? Eu não sou contra a criança. A criança ser, sim, porque assim, dificilmente, eu não estou dizendo que não haja casos que sejam bem resolvidos na alimentação, mas o que a gente tem recebido são crianças que têm problemas, inclusive eu tenho relato dos hospitais que recebem crianças com o estado nutricional bastante comprometido por dietas inadequadas, por escolha. Olha, eu não vou dar determinado alimento, eu não vou dar leite, não vou dar isso, porque vai ter inflamação na vida adulta. Não.
crianças precisam ter dietas adequadas porque elas são seletivas, por alguns momentos elas serão seletivas. E elas podem ser tão seletivas que comprometem desenvolvimento e crescimento e desenvolvimento. Agora, já que você falou dessa questão de vegetariano, deixa eu aproveitar a linha e puxar para uma outra linha que é o vegano, né? A alimentação do vegano, de forma geral, ela consegue ser equilibrada ou falta nutrientes para uma pessoa que é vegana? Qualquer nutrição consegue... eu vou exagerar, certo? Mas assim, de maneira geral, elas conseguem ser equilibradas, porque você pode combinar algumas coisas e você consegue equilibrar. Só que eu vou ressaltar, é o caso que é mais difícil na criança. Tá? Então, no adulto, qualquer dieta, se você escolher, você consegue, porque você usa alguns alimentos que você consegue compor, e alguns usam suplementos para isso. Então, assim, na vida adulta, seja carnívoro, dieta cetogênica, dieta vegana, vegetariana, existem. A vegetariana que é ovo-lacto vegetariana é super tranquila de executar, porque ela tem proteínas de origem animal, é fácil fazer uma dieta adequada. Mas as dietas extremamente restritas, com algumas crenças, eu tenho uma preocupação muito grande, tá? Porque o conhecimento, se você pegar uma área da nutrição e estudá-la isoladamente, você tem argumentos para que você escolha aquela dieta, certo? Seja vegana, carnívora, você tem argumentos para isso. Só que a nutrição ela é sistêmica, a nutrição ela é ampla, você tem que olhar o todo, sabe? Então, às vezes, você está só com alguma argumentação para aquele jeito de se alimentar. Hoje tem um senso comum falar assim, a população, os nossos pais, os nossos avós tinham uma alimentação melhor porque não comiam, não se alimentavam de comidas industrializadas. Então hoje existe um preconceito de forma geral sobre a comida industrializada. E eu gostaria que você falasse sobre isso. Realmente a comida industrializada, ela é pior que uma comida natural que as populações antigas principalmente se alimentavam? Olha, eu dei aula para engenharia de alimentos há um bom tempo, tá? Eu sou defensora dos engenheiros de alimentos, que eles têm uma luta imensa em colocar alimento na sua mesa, certo? Com preservação e com qualidade, certo? Porque a indústria de alimentos, se todos falarem mal da indústria de alimentos, a gente não come nada. Tá? Porque a gente está quase, só se você plantar no seu quintal, porque a indústria, algum processo vai chegar na sua mesa, certo? Seja ele o envase, o empacotamento, alguma coisa vai ser usada para preservar o alimento para chegar na sua mesa. Senão não teríamos 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Não teriam 7 bilhões, exatamente. Então, assim, produz-se determinado alimento. Se você, veja assim, o processo é ruim. Os nossos avós faziam geleias. Os nossos avós faziam carne, geralmente carne de porco, e colocavam em banha de porco, sem refrigeração, para conservar. Colocavam numa lata e guardavam por meses. Isso é assim, por que criou-se quando se criou o enlatado, foi Napoleão para a guerra, disse, eu preciso que os soldados tenham alimento. E aí foi criado uma industrialização via uma lata para a conservação desse alimento. Então, nós temos alimentos porque existem indústrias de alimentos. Existem algumas com problemas? Existem. Mas isso existe na forma de preparo, inclusive nas nossas casas. Existem erros no preparo, no cuidado, na higiene. Então, assim, dizer que eu tenho uma alimentação adequada porque não como industrializado, isso é bobagem. Isso é uma grande bobagem. E dizer ultraprocessado eu não como, veja, quando você vai para O que é ultraprocessado? O que chama ultraprocessado é que passou por um processo e modificado, certo? Então, assim, vale tudo nesse ultraprocessado. Claro que existe pela vigilância sanitária, pelo Ministério tem alguma descrição, mas basta que uma pessoa diga, eu estou comendo um ultraprocessado, ele deixou de ser in natura.
né? Então, o ultraprocessado que você... às vezes, uma pessoa da sua família que precisa ser hospitalizada, ela passa a usar nutrição enteral e parenteral. Isso é o ultra mega plus processado e garante a vida dessas pessoas, certo? Então, assim, dizer que não precisa... eu vejo, para subir o Everest, eu tenho que usar alguns ultraprocessados, porque são bons, eles naquelas condições... são boas para usar. Usar todo dia, usar o tempo todo, não, entendeu? Não. Priorize os alimentos in natura. Os alimentos que você saiba quem forneceu, que tenha cuidado. Há sempre os orgânicos. Nem sempre os orgânicos estão com garantia total de qualidade. São muito mais caros e, às vezes, inviáveis para a maior parte das famílias. Então, assim, usar o industrializado de maneira... que pode fazer parte, mas não priorizando. Se você acompanhar o pessoal da bromatologia que estuda os processos, assim, que cuida dos alimentos, ele vai dizer, peraí, nós precisamos aprender muito, as nossas embalagens têm informações duvidosas, às vezes, não é só informação nutricional. Ela diz, o suco é feito com maçã e laranja, quanto de maçã e laranja, sabe? Então, essa informação nós precisamos melhor, certo? Essa informação precisam ser melhores. Mas o industrializado faz parte do nosso cotidiano. Para que você... puxa vida, mas nós precisamos valorizar o produtor. Mas o produtor está com uma imensa dificuldade de produzir e colocar no mercado a um preço razoável. Aquele alimento, se ele plantou cebola, ele tem um tempo para vender aquela cebola, senão vai estragar. Agora, se nós usarmos uma tecnologia para que esse alimento, seja ele qual for, ele seja conservado. Veja assim, se os de origem alemã usam, quem vai para a Europa conhece, as salsichas são extremamente consumidas na Europa. Por que aqui fala-se mal como se fosse assim, usou uma parte do animal, não era... Todo mundo vai comer... a parte nobre? Não. Então, se a indústria fizer uma forma de apresentação que seja boa, valor acessível, isso é inteligente, tá? Mas usou orelha. Qual é o problema? Tem que ter higiene, tem que ter... Mas é um alimento riquíssimo em colágeno, riquíssimo em proteína boa, tá? Então, fazer isso... você não vai comprar uma orelha para fazer uma refeição. Tudo bem, a feijoada, né? Mas você usar partes que não são costumeiramente planejadas, consumidas, fazer outros alimentos, eu acho inteligente. Na Europa, as in natura são caríssimas, inviáveis. E aqui, alguns ataques de, nossa, não posso consumir. Claro, não vai usar com corante inadequado, vamos conhecer os processos, mas a gente tem que resgatar, voltando ao que nós estamos falando das histórias das nossas famílias, se fazia isso para conservar. As pessoas matavam um animal, faziam vários processos caseiros para conservar para tempos de dificuldades, né? Lili, estamos chegando ao final aqui do nosso programa do Prosa Educativa. Queria agradecer imensamente você por aceitar o nosso convite, por estar aqui esclarecendo sobre a nutrição. E eu deixo aí a palavra para você, pode falar para a câmera aí, quiser deixar os seus contatos, fique à vontade. Eu quero agradecer muito a nutrição. Nós começamos no Everest e chegamos na indústria, né? E acho que é um momento muito bom para que a gente consiga valorizar a nutrição, valorizar o profissional nutricionista que está numa vontade imensa de que a população conheça mais a nutrição, conheça mais o valor do alimento e tenha disponível para si mesmo um cotidiano alimentar saudável. Obrigado, Lili. Obrigado a todos vocês por nos acompanharem nessa prosa educativa. Até a próxima semana. Valeu, até mais.